Eu tinha 17 anos, eu morava agora vocês vão chocar. Eu morava no interior de Santa Catarina. Eu tinha acabado, quando eu fiz o vestibular para jornalismo, de uma família humilde, interior de Santa Catarina, lá de Lages, extremamente conservadora, o meu pai extremamente tradicionalista, e eu tinha acabado de engravidar. Eu tive uma gravidez do meu primeiro namorado, num acidente de percurso, com 17 anos. E aí eu passei no vestibular para a Universidade Federal em Florianópolis e eu fui com a cara, com a coragem e com a barriga, sem o meu pai saber. E fui para lá, fui morar na casa da estudante universitária, eu bati na assistência social da universidade, porque se eu contasse para o meu pai, eu nem sei, tanto que depois que ele soube, ele ficou 1 ano sem falar comigo. Meu Deus. Ovelha negra da família. Depois de muito tempo? Ele foi conhecer meu filho já tinha 1 ano e pouco. Mas depois virou melhor neto, enfim. Essas coisas da vida que são dificuldades, na verdade, que fazem com que você descubra a tua força. Sabe qual é o grande aprendizado que eu tiro disso tudo? Foi muito difícil. Eu bati na porta da assistência social da universidade, eu consegui morar na casa da estudante universitária, eu trabalhei como secretária, como telefonista, como auxiliarista. Sim, gente, eu posso escrever um livro. Mas qual é a lição, o aprendizado desse período? E eu contando para vocês aqui me coloco em estado de vulnerabilidade que na verdade é a forma que a gente tem de conectar com as pessoas de verdade, quando você se expõe de verdade. Eu descobri a minha força. E hoje, quando eu olho, meu filho está em Porto Alegre fazendo faculdade de medicina, ao longo da vida eu digo que o maior desafio é criar um filho. Em alguns momentos eu tive que olhar para ele e dizer: não, isso você não vai ter, aqui é o limite. E a dificuldade que a gente tem, não sei se vocês têm filhos. Tem 2. Você sabe muito bem como é difícil dizer não. Tirar o chão do teu filho. A vida tirou meu chão. Os meus pais, dentro da cultura e dos valores deles, eles fizeram o que era coerente para eles. Então eu digo que a vida tirou meu chão. E eu fui colocando o pé, e conforme eu colocava o pé, vinha o chão. Mas este não ter chão, ele te desafia num nível que você só descobre a tua força vivendo isso. E muitas vezes eu percebo que a gente não deixa nossos filhos viverem isso. É daí que eu tiro o aprendizado. Às vezes tem mães que dizem: nossa, mas eu não consigo dizer não para o meu filho, não sei o que, não sei o que. Anota aí. Eu costumo dizer: você está tirando do seu filho a possibilidade de ele descobrir a própria força. Você está tirando do seu filho a possibilidade de descobrir a própria força. Respira fundo. É o jogo que virou. Eu acho que até mais importante do que profissionalmente, qualquer coisa. A gente, inclusive, já falou sobre isso em outros episódios também. A gente fez alguns lá em Campo Grande, alguns pilotos, conversando com amigos e tal. E é um padrão, assim. As pessoas que têm desafios de vida real antecipam uma maturidade que muita gente vai levar 40 anos para ter. Né? A responsabilidade ter, né? ou nem vai ter. Em algum sentido. No fim das contas, a maturidade ela tem a relação com as experiências e não necessariamente com os aniversários. Com o mindset. A gente que é o que, na verdade? É a forma de pensar. A gente precisa pensar muito sobre qual é o nosso mindset e qual é o mindset que a gente ajuda a impregnar nos nossos filhos. Quais são os valores, como é que eles estão crescendo. Por que é tão importante pensar em mindset, na forma como eu penso, o que eu acredito, quais são os meus valores? Porque eu tomo decisões a partir do meu mindset. Quer ver um teste, por exemplo? A gente pode falar, existe um mindset de crescimento e um mindset fixo. O mindset de crescimento, ele valoriza o esforço mais do que o resultado. É basicamente isso. O mindset de crescimento, desde criança. Carol Dweck, não sei se o sobrenome eu estou pronunciando corretamente, mas é autora do livro Mindset, que é maravilhoso. E ela conta lá uma experiência que foi feita com crianças
Desde muito cedo você consegue identificar o padrão de mindset. Por quê? Colocaram lá um quebra-cabeças simples para crianças de 5, 6 anos montarem. Fácil, montei, tanana. E agora, crianças, agora eu vou dar um mais difícil, mais complicado. Quem quer fazer? Eu não. Não, difícil eu vou errar. Aquele tipo de pessoa que não se expõe ao erro. Não arrisca. Que não arrisca. Por quê? Porque não quer comprometer a autoimagem de perfeição. Então, é aquele tipo de pessoa que só printou na tela os seus valores. Eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, eu não vou arriscar fazer algo diferente disso. Eu sou assim. Nem para mais, nem para menos. Essa frase é triste. Eu sou assim. Você vai ter que me aceitar porque eu sou assim. Tem uma musiquinha, não tem? Eu nasci assim, Você sou mesmo assim. É a síndrome da Gabriela. Exato. Eu tava tentando lembrar o nome dela. O Dylan nunca vai entender essa. Não. Mas eu acredito em vocês. Mas o Dylan tá aqui fazendo esse podcast, é mindset de crescimento. Com certeza. Fala dele. Porque tá ali, alargando a zona de conforto. O mindset de crescimento, por exemplo, quando é que você se sente o cara? É quando você consegue. Aí a pergunta é: quando você consegue fazer uma coisa que para você é super fácil, mas para os outros é bem difícil. Aí você, eu faço, Brabo. Ou quando você não consegue fazer algo, você se esforça, dedica tempo, dedica foco e consegue, e atinge a meta. Em que situação você realmente se sente o cara? Essa segunda. Para pessoas de mindset fixo, tem um outro aspecto bem interessante de identificar, que é assim, essas pessoas se incomodam com o sucesso alheio. Elas têm uma autoimagem cristalizada, que elas precisam se autoafirmar o tempo todo. São pessoas que têm o ego muito ancorado no reconhecimento. Porque não há ainda uma maturidade, um reconhecimento interno de dizer, não, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu vou investir no esforço, no aprendizado, porque eu gosto de aprender, crescimento. Eu vou errar para aprender. Quer ver uma frase que eu amo, mas nunca lembro os números? Para exemplificar essa questão do erro, é do Michael Jordan, que ele fala, não sei se vocês já ouviram, que ao longo da carreira dele, ele errou, sei lá, mais de 300 cestas em não sei quantos jogos decisivos. Ele estava com a bola na mão e ele fracassou. Ou seja, ele diz, a minha história é repleta de fracassos. E só por isso eu sou um sucesso. Excelente.